Graças a Deus. Essa passagem, Lucas, capítulo 24, também, ela é narrada em Mateus 28, Marcos 16 e João 20, na qual, para a cultura judaica, havia ali um rito, havia uma cultura ali, com as suas especiarias aromáticas, preparar ali o corpo. Já era o terceiro dia, creio que em toda Jerusalém, toda a região, toda a Judéia, havia um silêncio. Os discípulos, os seus seguidores, Jesus, estavam talvez em prantos, estavam abatidos, estavam recuados, estavam aflitos, não sabiam o que aconteceu, esqueceram das palavras de Jesus. O Sinédrio, o Império Romano, Roma, as autoridades políticas, talvez entre si falavam: nós cumprimos a justiça está feita, a vida volta ao normal. Talvez no jornal de Jerusalém, as notícias agora volta ao normal, aquele agitador, aquele que se falava o rei dos judeus, a vida volta ao normal, agora vamos voltar à vida e à rotina. Os discípulos estavam marcados pelo poder e tudo que viram. Mas parece que havia um tipo de nó na sua mente. E agora o que faremos? Estavam reunidos ali. E nós lemos aqui no verso 8, havia uns 11, mais algumas mulheres ali, havia uns discípulos. Mas aquelas mulheres foram ao sepulcro, cuidar do corpo, encontraram a pedra removida. E elas, nós lemos aqui no verso 4, ficaram perplexas, sem saber o que fazer. Quantas vezes, irmãos, nós procuramos por algo? Quantas vezes nós procuramos por algo? Talvez hoje você esteja procurando por algo. Talvez na sua vida, neste ano, você está procurando por algo. Talvez na sua família, na sua casa, no seu trabalho, no seu casamento, na sua casa, você está procurando por algo. E quando você não encontra, não acha, a nossa alma fica perplexa, a nossa alma fica aflita, sem saber o que fazer. As pessoas estão procurando, amados, grave isso, amados. As pessoas, a sociedade lá fora, eu estava meditando isso um tempo, falando com a minha esposa, com a Elis. O mundo lá fora, amados, de um tempo para cá está tão comprometido, tão engajado, investindo tanto dinheiro na questão do comportamento humano, no pensamento humano, entendendo comportamentos, hábitos, usando a genética, a medicina, usando a tecnologia de forma sutil, que tem muitas coisas boas, mas usando de forma sutil para haver um tipo de uma programação, de haver um comportamento coletivo, amados. A sociedade hoje está procurando por métodos, está procurando alguém que dê uma cartilha e fale 10 passos para isso, 7 passos para o sucesso, 3 passos para aquilo, dê 7 pulinhos, não sei aonde que você vai conseguir algo, a tua bênção, a tua cura, aquilo. As pessoas estão procurando por algo, e aí o misticismo, e o que lá fora há tantas mentes, em vez de usar para o bem, engajando nisso, usando recurso, dinheiro, para haver um tipo de controle, de manipulação, amados. Porque as pessoas estão procurando por algo, estão aflitas, e estão vazias, estão procurando por algo, e estão como aquelas mulheres, sem saber o que fazer. Quando nós procuramos por algo e não encontramos, o que faremos? O que faremos? Essa é a nossa alma, que muitas vezes nós esquecemos das palavras de Jesus. Mas diz o texto, amados, nós lemos aqui, que apareceu 2 anjos, amados, com roupas que brilhavam como a luz do sol, e aquelas mulheres ficaram amedrontadas, elas se prostraram, mas falaram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? A nossa alma, nós procuramos por algo, mas devemos lembrar das palavras de Jesus. Elas estavam surpresas, mas elas foram reavivadas, e elas voltaram ao encontro dos discípulos, correram. Mas não só naquela época, como nos dias de hoje, parece que a mulher tinha que falar 2, 3 vezes, provar algo, infelizmente. E elas tiveram que falar, e ainda havia um certo descrédito ali. As pessoas estavam em dúvida, acharam que o que diz a palavra aqui no final do verso 11, achavam que elas estavam felizes, que estavam louca. Diz aqui no final do verso 11, acharam que ela estava louca.
Eles esqueceram das palavras de Jesus, mas Pedro, como um bom sanguíneo, acho que era nordestino ele, né? Acho que ele era do fogo ali, do pentecostal. Pedro ali saiu correndo e ficou admirado com o que havia acontecido, amados. E aí depois nós vemos o caminho de Emaús, algo maravilhoso, amados. Nós lemos aqui no verso 7, porque aqui aquele anjo, ele falou, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. E aí uma pergunta tão importante, por que Jesus morreu? Pergunte para você, pergunte para si, por que Jesus Cristo morreu, amados? A verdade é, estávamos falando isso semana passada, sobre nós havia uma sentença, sobre nós havia uma acusação, sobre nós havia uma condenação. O que nós merecíamos, eu e você e toda a humanidade, nós merecíamos a ira de Deus, nós merecíamos a justiça de Deus, mas a justiça de Deus, Jesus Cristo, Deus homem, Ele se colocou na terra, Ele andou nesta terra, andou no chão de terra batida, viveu a nossa vida e sobre si toda a maldição, todo o pecado, toda a dor, todo o caos, toda a doença, todo o pecado do passado, presente e futuro veio sobre ele, amados. E a justiça de Deus que deveria cair sobre nós veio na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a propiciação, ele é o sacrifício, ele se colocou em nosso lugar, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele período, amados, havia ali a Páscoa para o judeu, e quando nós olhamos a Páscoa para o judeu ali na décima praga, quando aquele cordeiro ali passaram pelos umbrais e aquele anjo da morte não levou os primogênitos dos hebreus, dos judeus, mas levou o primogênito de cada egípcio, mas o sangue de Cristo está sobre a sua vida, o sangue de Cristo te justifica, e a única forma de termos paz com Deus é na pessoa de Jesus Cristo, amados. Não há um caminho paralelo, não há um atalho, é somente na pessoa de Jesus, porque Jesus morreu para te salvar, para salvar a sua casa, a sua família, para salvar a todos. A palavra de Deus nos afirma, lá em Tito, em Timóteo, que é desejo de Deus, que todos cheguem ao conhecimento da verdade, todos, toda a humanidade, o seu vizinho, o seu primo, o seu chefe, a sogra, o sogro, todos, amados. Toda a humanidade, desejo de Deus, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. E o que aconteceu lá no Éden, a nossa liberdade e a criação perfeita, amados. Deus, Ele fez a criação perfeita. Não tinha nenhuma falha, nada de fabricação ali que teve falha. Mas era perfeito, justamente a perfeição porque havia uma liberdade. Mas nós, eu e você, a humanidade, nós rejeitamos a Deus. E o nosso arbítrio, a nossa liberdade estava corrompida, deturpada, estava inclinada para o mal. No momento que nós rejeitamos a Deus, nos afastamos de Deus, a nossa liberdade estava inclinada para as nossas paixões, para a nossa carne, para a nossa mente, para o nosso espelho. Amados, e nós olhamos para o espelho e você nasceu, amados, para dar certo. E essa fala aqui, amados, não é uma fala coaching, nada disso, amados. Mas a única forma de darmos certos é para a glória e louvor de Deus. Você nasceu, a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus, toda a humanidade. Nós nascemos e fomos feitos para a glória e louvor de Deus. Nós não nascemos para ficar na frente do espelho, eu vou dar certo, eu posso, eu quero. Não, amados. É isso que o pecado faz conosco, a carne, na qual nós olhamos no espelho e falamos, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito que eu? Muita gente, muitos, para minha esposa não, né? Ela vai falar que eu sou o único. Mas essa é a natureza, amados, essa é a carne, mas Jesus Cristo, Ele morreu para nos salvar, porque nós rejeitamos a Deus, e desde a eternidade passada, desde a fundação do tempo, desde o passado, amados, já o Cordeiro de Deus já estava preparado, amados, já estava preparado para morrer na cruz por nós. A palavra do Senhor nos fala, em 1 João 2,2, ouça comigo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo.
Atos 4:12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo dos céus não há nenhum outro nome dado aos homens na qual possamos ser salvos, somente no nome de Jesus Cristo. Nós estávamos perdidos. Nós estávamos perdidos, havia uma dívida. Eu não vou perguntar de dívida aqui, ninguém se manifestar, mas nós tínhamos uma dívida, amados, para pagar. Havia uma sentença. Já pensou, se você está andando na rua e você vê o teu nome num poste lá, procura-se, procurado, uma sentença, uma recompensa. Já pensou? Já viu o filme Faroeste? Já pensou o que você faria? Será que você ia tirar todos os cartazes? Será que você ia se esconder? O que nós faríamos? Havia uma sentença, amados, havia uma acusação. Nós estávamos perdidos, mas fomos encontrados pelo amor de Deus. Aquelas mulheres estavam meio perdidas. E agora o que faremos? Nós viemos aqui, já tinha algo, estava preparado, preparar o corpo, as especiarias ali. O que faremos? Elas estavam sem saber o que fazer. Até quando, amados, nós vamos andar perdidos em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, em nossas emoções, nesse aparelhinho aqui que nós ficamos... E eu estava pensando sobre esse dia, falando com a Elis, foi proposital, e é bênção, mas tem que ter muito cuidado com isso, mas muito cuidado. Quem inventou esse tal de story? Todo mundo sabe o que é story? Todo mundo sabe aqui que é o story, né, das redes sociais. É uma coisinha que você... Parece que prende, né? Você fica lá vendo as últimas 24 horas das pessoas. Tem gente que, eu vou ver o que fulano, o que Beltrano fez, se atualizou algo, se aquele viajou, teve uma nova foto da viagem, etc. Amados, você acha que foi inocente isso? Foi proposital para prender, para as pessoas ficarem presas ali vendo como um Big Brother, vendo a vida das outras pessoas, porque a gente gosta de ver a vida dos outros. A gente gosta de olhar a vida dos outros, a gente vê esses programas de reality show. Foi algo proposital, amados. Mas até quando vamos andar perdidos, como ovelhas esgarradas, amados? Você não veio aqui a convite de alguém por uma apresentação, porque eu não fui viajar, eu fiquei em casa, eu vou lá ouvir a palavra de Deus, recebi um convite, eu estava passando aqui na rua, ou porque eu sou obreiro aqui da casa de Deus, tenho um compromisso. Não, eu e você fomos atraídos pelo amor de Deus. O amor de Deus nos atraiu, a sua graça, a sua voz, o Espírito Santo, e há um propósito. E no momento que eu e você temos esta maravilhosa graça de Deus, essa bondade, na qual o Espírito Santo sussurra em nossa alma, há um momento de divisor de águas, há um encontro na qual estávamos com as nossas casas, igual os discípulos, encurralados. O que faremos? Estamos com medo. Toda Jerusalém está celebrando essa morte, toda Jerusalém, Judéia, Galileia, todo o Império Romano, fizemos a justiça, o que faremos agora? Estamos perdidos, não sabemos o que fazer, diz o verso 4, mas nesse momento que nós temos um encontro com a verdade de Deus, nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, e assim como Pedro, ele estava admirado, amados. É isso que o Senhor faz conosco. Não há razão para andarmos perdidos, não há razão para ficarmos dispersos à toa, ficando olhando e deixa a vida me levar. Não, amados, há um propósito. E Jesus Cristo, no momento que ele teve a ressurreição, ele passou ali em torno de 40 dias com os discípulos, em torno disso, amados, e ele foi preparando, ele foi ensinando, ele foi mais discipulando, ele foi lapidando aquela joia meio bruta, ele foi lapidando para a glória de Deus seus discípulos. Houve milagres, houve curas, houve sinais para uma missão, amados. O que você está procurando? Moisés tem um momento que ficou perdido e se escondeu no deserto. Jonas tem um momento que também estava com a cabeça meio perdida e foi para um outro caminho. Jó também tem uma hora que ficou meio com a cabeça estranha, amados. Aquelas mulheres estavam perplexas, sem saber o que fazer. Mas os anjos falaram: por que você procura dentre os mortos aquele que vive? Nós procuramos respostas, oportunidades e portas, mas a paz, todos querem a paz. Esta palavra, amados, é tão desejada com sangue. Esta palavra paz é tão desejada com trincheiras, com guerras, com armas, com infantarias, com exércitos. O que é mais desejado? A paz, mas é com
a luta, o suor e o sangue de tantos inocentes ao longo da história, amados, infelizmente. Mas a paz não está numa geografia, a paz ela não está em Londres, não está nos Estados Unidos, não está na cidade mais segura do Brasil, não está na Dinamarca, mas a paz, amados, ela tem um nome, a esperança ela tem um nome, e este nome, esta pessoa está vivo e ressuscitou, e é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é a paz. Como talvez, não sei se alguém já teve a sensação de estar nadando e aquela sensação terrível de se afogar, mas no momento que estamos nos afogando, estamos perdidos, estamos nos afogando com as nossas ideias, estamos nos afogando com os nossos sentimentos, estamos nos afogando com os nossos pecados, a nossa carne, a mão de Jesus está estendida, e se agarre com vontade, se agarre com finco, se agarre nos braços do Senhor, porque os braços dele não há fraqueza, os braços do Senhor há misericórdia, nos braços do Senhor há socorro, há graça, porque os braços dele não vai recuar, mas vai te salvar em nome de Jesus. A ressurreição, amados. Efésios 2, Deus ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mais adiante lá em João 20, Jesus ali com os discípulos, ele fala para Tomé: feliz quem não viu e creu. Nós já nascemos séculos e séculos muito depois. Talvez a sua alma, talvez você no seu mais particular, talvez alguém já te questionou sobre isso, mas como você pode crer, Giovana? Como você pode crer, Simone? Como Wilson, como podemos crer em algo distante, algo que nós não estávamos lá? Geralmente as pessoas mais céticas, né, têm esse pensamento, amados, mas há uma bênção, amados. Olha o que a palavra do Senhor nos fala, 1 Pedro, capítulo 1, verso 8 e 9, mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas, porque vivemos por fé e não pelo que podemos ver, 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, feliz é aquele que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor disse, Lucas capítulo 1, Hebreus capítulo 11, ora, a fé é a certeza que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Amados, isto é a fé, a convicção, que você conhece a voz de Jesus, porque a palavra do Senhor, Ele está presente. O Senhor Jesus nos afirmou isso, que onde estiverem 2 ou 3, no nome dEle, não no nome da placa, não no nome de fulano, beltrano, não, amados, mas no nome do Senhor, ali Ele está presente. Apocalipse capítulo 1, abra comigo, amados, Apocalipse capítulo 1, verso 3, aleluia. Apocalipse capítulo 1, verso 3, feliz aquele que lê as palavras desta profecia, felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Feliz, amados, aquele que ouve e guarda, porque na caminhada com Cristo, não dá para ter um plano B. Talvez você esteja aqui, eu creio, eu sirvo, eu caminho na obra, eu tenho um compromisso, eu me membrei a uma igreja A, uma igreja B, eu me batizei nas águas, mas vai que não dá para a gente ter um plano B, vai que não dá certo isso, vai que não dá certo essa fé, eu tenho uma alternativa, eu tenho um plano B, eu tenho uma fezinha, eu tenho um amuleto, eu tenho alguma coisa ali, eu tenho uma fezinha, eu tenho uma coisa que possa me garantir, me segurar, eu tenho alguém ali que vai ler minha mão, uma cartomante, alguma coisa ali, eu tenho uma fezinha porque eu nasci em tal dia, em tal mês, que talvez ali o alinhamento de Júpiter com Saturno, vai acontecer isso na minha vida, na minha vida, eu tenho tal signo. Não, amados. No momento que você tem a convicção que Jesus Cristo é o teu Senhor e teu Salvador, porque a única forma de chegarmos a Deus é através da pessoa de Jesus. E há 2 coisas, não há outra, só 2 coisas. Grave isso, leve isso para casa. Há 2 coisas: a fé na pessoa de Jesus
e uma vida de arrependimento, amados. De arrependimento, na qual eu e você, todos nós, nos arrependermos dos nossos pecados. Ainda há tempo. E a palavra de Deus, ela está nos ensinando e levando para esta verdade. Ainda há tempo, amados. Havia ali os 11, porque Judas já se perdeu. Nós conhecemos a história, o que Judas fez, Judas Iscariotes. Às vezes os pensamentos, às vezes as ideias querem nos consumir. Ainda há tempo, amados. Não há como a gente ter uma alternativa, um plano B, uma fezinha, uma plantinha ali, que isso aqui, o sal grosso. Não, amados. É uma vida só. Jesus, Ele não divide a glória com ninguém. A glória pertence somente ao Senhor. Ele não divide a glória com ninguém. Nem com ninguém, nem com tipo de matéria, somente com Jesus, amados. O que é a ressurreição, o que eu ganho com isto? Talvez você pergunte, Tiago, o que eu ganho com isto? Amados, o corpo do Senhor, o seu corpo não teve decomposição. A palavra do Senhor nos fala lá em Atos 13, o fato de que Deus o ressuscitou dos mortos, para que nunca entrasse em decomposição, é declarado nessas palavras: eu dou a vocês as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele diz em outra passagem: não vai permitir que o teu santo sofra decomposição. Atos 13, amados. Atos capítulo 1, Jesus ele passou em torno de 40 dias com os discípulos. Talvez a sua alma pergunte, mas Tiago, como crer? Nós não estávamos lá. O Senhor Jesus, ele advertiu Tomé: feliz quem não viu e creu. Porque muitos precisam ver. Você certamente conhece pessoas assim. Quem não conhece pessoas assim? Só a irmã Márcia conhece? Todo mundo conhece alguém assim. Talvez você seja um pouquinho assim. Eu também, então, é que eu sou um pouco assim. Que a gente quer pôr a nossa vida num Excel, quer pôr a nossa vida numa fórmula de Excel, numa matemática, em planilhas, e eu gosto muito disso, né, de números, etc. Eu sei que muitos irmãos também gostam disso, mas a nossa vida, amados, não é um vestibular binário, sim ou não, passou ou não passou. Não é assim. Nas perguntas, nas questões da vida. Feliz quem não viu e creu. E a palavra do Senhor nos afirma isso, que nós teremos muitas surpresas no céu. Às vezes a nossa religiosidade ou um legalismo a gente acha, e nós teremos muitas surpresas no céu. Jesus ele passou com os discípulos em torno de 40 dias, lá em Atos 1, verso 3 ao 5, ensinando, curando, ministrando, amados, falando acerca do reino de Deus, todo o Império Romano. Como ter provas sobre Jesus, como ter provas sobre a crucificação de Jesus, como ter provas sobre a ressurreição de Jesus, amados. Diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, eu quero te convidar, abra aí por gentileza, 1 Coríntios capítulo 15, verso 6. Amados, olha que profunda, a palavra de Deus nos afirma que depois que Jesus apareceu a mais de 500 irmãos, a mais de 500 pessoas de uma só vez, depois houve a ascensão, amados. Então Jesus Cristo é um fato histórico, Ele não é um folclore, Ele não é um marketing, Ele não é um produto de invenção humana que chegaram um grupo de pessoas, de governos, de reis, vamos fazer algo para ver, não, porque a palavra de Deus tem mais de 40 autores, em mais de 1.400 anos, foi escrita por pobres, nobres, ricos, pecadores, judeus, gentios, homens, por tantas pessoas, de tantas realidades, em vários momentos. O que se tinha algo que esse quebra-cabeça não tinha como bater, era a palavra de Deus. Só que aí está o mistério, porque não é a palavra humana, mas é a palavra de Deus. Ela é vida, ela é poder de Deus, e ela tudo se encaixa, ela é perfeita, uma harmonia, ela é completa, ela é poder de Deus, na qual nos salva, amados. E a palavra de Deus, de ponta a ponta, ela aponta para o Messias, porque Ele é o ministério da reconciliação, é Ele que nos salvou, é Ele que nos resgatou. Estávamos perdidos, mas Ele nos resgatou, e Ele é um fato histórico, Ele é um fato bíblico, na qual
Após a morte de Jesus, ali os discípulos, e estamos estudando o livro de Atos ali na escola bíblica, toda dispersão, quando Jerusalém foi destruída por Nero, foi incendiada, e toda a dispersão dos discípulos por toda a região, amados, os inimigos de Jesus, os inimigos do Evangelho, fizeram tantas citações sobre Jesus. Então é fácil eu e você, se nós acreditamos de algo, por exemplo, você torce para algum time, e eu e você torcemos, não vou falar aqui de time, amém? Alguns já sabem aqui, mas você torce para um time, junta um grupo de pessoas que torcem para esse time, vamos levantar um ideal, vamos falar algo, vamos fazer uma mentira, e você vai fazendo citação e afirmando, e as fake news, vamos multiplicar isso, não, mas sabe o que é interessante? Porque naquele período, os inimigos, os adversários, aqueles que perseguiram judeus e cristãos, eles fizeram mais citações sobre Jesus, sobre o que havia, sobre os sinais, na qual Jesus Cristo, ali na crucificação, os próprios soldados falaram, verdadeiramente Ele é o Filho de Deus, porque na hora da crucificação, mexeu com a natureza, mortos ressuscitaram, houve terremoto, o sol se escureceu, porque o sinal e o poder de Deus se manifestava. Isso é algo maravilhoso. Toda a história humana aponta para Jesus, a história, a arqueologia, a palavra de Deus, os céus, os sinais proféticos, tantas profecias se cumprindo, amados. Esta é uma verdade, amado, empírica, é algo real e matemático. Jesus Cristo nasceu, sofreu, morreu e ressuscitou. E haviam muitas testemunhas, como nós lemos aqui, mais de 500 irmãos, na qual de uma só vez viram Ele, depois Ele ressuscitou, amados. Cristo é o Senhor. Romanos 14, 9, por esta razão Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. A glória pertence somente a Ele, Ele estava na criação, João capítulo 1, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, sem Ele nada do que existe teria sido feito. Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dEle, mas o mundo não o reconheceu. Porque o homem, nós rejeitamos as nossas trevas, a escuridão, talvez haja um cisco no teu olho, mas talvez haja um galho no meu olho, amados. E nós muitas vezes caímos em tantos embaraços da vida, e as trevas e a escuridão nos afastamos da luz, e não reconhecemos. Esta é a história da humanidade. Mas Ele estava na criação, amados, Ele é Senhor. Jesus Cristo tem poder para perdoar, amados. Ele tem poder para perdoar, amados. No passado, ao longo da história, as pessoas iam para o clero, iam para os padres, iam para os papas, iam para religiosos, para suas indulgências, pagavam, pedindo algo, pedindo perdão, amados. Havia, infelizmente, um grande comércio ao longo da história, mas cada vez isso mais se afastava do Evangelho. Mas Jesus tem poder para perdoar. Lá em Lucas capítulo 5 ele fala, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, ele disse ao paralítico, eu digo a você, levante, pegue a sua maca e vá para casa, os seus pecados estão perdoados. Talvez alguma coisa esteja te paralisando, alguma coisa esteja tendo um tipo de atrofia e você não consegue andar, e parece que você está numa areia movediça, cego, turvo, num labirinto, perdido, amados. Até quando? Não há razão mais de ficarmos perplexos, sem saber o que fazer, como aquelas mulheres. Devemos lembrar das palavras de Jesus. Ele te ama, Ele perdoa os seus pecados, você é livre. Ande na presença do Senhor, amados, você é livre. Não há razão para andar mais paralisado, cansado, aflito, com um fardo. Eu estou andando com esse fardo, com a minha vida, com as notícias. Não, amados, até quando? Porque Jesus Cristo, Ele tomou todo o fardo, toda a dor, todo o cansaço, amados. Este cansaço, que talvez esteja na sua mente, Ele tomou sobre si, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus, amados. Ele é eterno. João capítulo 1, verso 2, Ele estava com Deus no princípio. Apocalipse 22, Ele é o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus Cristo, Ele é onipotente. Mateus 28,
Jesus, ele disse, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus Cristo, ele é onipresente, porque onde estiverem 2 ou 3 no nome dele, ali ele se faz presente, amados. Glória a Deus, Jesus Cristo, amados, sobre ele, sobre a sua vida aqui terrena, sobre a sua vida, não foi encontrado nenhum pecado, amados. Nenhuma mácula, nenhuma mancha, nada, amados, na qual, quando você lê na crucificação, quiseram fazer uma acusação sobre Jesus e não tinham como mais acusá-lo e fizeram assim, vamos fazer algo, criaram ali um engano, uma mentira, na qual na acusação, quando Jesus foi apresentado para as autoridades religiosas e autoridades políticas na época, ele ficava muito tempo em silêncio. Pilatos, Caifás, todos, mas estão falando isso de você. Em muitos momentos ele ficou em silêncio, e aí ele começa a advertir os judeus, eu estive o tempo todo com vocês, fiz tantos sinais, porque queriam fazer uma acusação sobre ele, enganaram, porque ele era inocente, amados, não havia pecado sobre ele. 1 Timóteo capítulo 3, não há dúvida, e não tem que ter em seu coração, em meu coração, não há dúvida de que grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. 1 Pedro capítulo 2, ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca, amados. 1 João capítulo 3, vocês sabem, nós sabemos que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Ele é o alvo da nossa adoração, amados. Filipenses capítulo 2, porque Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. Ele não é produto, ele não é folclore, ele não é era uma vez, ele não é um marketing, ele não é uma cortina de fumaça, ele é quem os demônios se calam, ele é a qual a luz, as trevas, a escuridão se dissipa, ele é a luz que brilha, o sol da justiça, ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é a água viva que sacia a nossa sede, ele é a fonte da nossa salvação, amados. Este nome é Jesus Cristo, amados, por isso se agarre nele, confie nele nos dias mais difíceis, nos dias mais nebulosos, difíceis, confie, lembre-se das palavras de Jesus. Os discípulos passaram ali, lado a lado com Jesus. Nós oramos aqui, pastor Reinaldo, a minha sogra Dona Cida oraram pelas famílias, demos as mãos. Imagina você dar as mãos ali para Jesus, que maravilha, que bênção, amados. Eles passaram ali tempo com Jesus, mas logo a memória, tudo que viram e ouviram, parece que ficou no esquecimento, porque a perseguição estava terrível. Lembre-se das palavras de Jesus, porque todo aquele que buscar ao Senhor, jamais ele vai lançar fora, diz o Senhor. Ele é digno, ele é poderoso, ele é presente, ele é o nosso exemplo, ele é a nossa justificação, ele é a propiciação dos nossos pecados, ele nos salvou, ele nos resgatou, ele é o nosso mediador, ele é a rocha eterna, amados, rocha na qual ninguém pode dividir, ninguém pode esconder, mas ele é uma rocha eterna, amados, na qual nós temos a segurança da nossa salvação, somente no sangue de Cristo, amados. Ele é a luz do mundo. Ele é o farol que brilha, amados, em momentos que talvez estamos em tempestades, estamos com o mar revolto, parece que estamos sozinhos, ele é o farol, o sol da justiça, amados. João capítulo 1, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a derrotaram, estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. A verdadeira luz que ilumina todos os homens, amados. Nós temos uma missão. Jesus passou quantos dias ali com os discípulos? Em torno de 40 dias, diz a palavra de Deus. Reafirmando, encorajando, ele prometeu o Espírito Santo, a igreja ali foi batizada com o Espírito Santo, e eles foram avivados, tiveram um coração aquecido. Nós temos uma missão, amados.
porque o nosso Redentor está vivo. Tantos movimentos, tantas ideologias, tantas religiões, tantos caminhos tentando levar, como diz aí o ditado, todos os caminhos levam a Roma, né? Não tem um ditado assim? Todos os caminhos tentam levar a Deus, só há um caminho, amados, que leva ao Senhor. Não é o caminho que eu vou trilhar, não é o meu jeito, a minha forma, o meu atalho, dessa forma, faz assim, tem um esquema, paga ali por fora, dá ali um esqueminha ali. Não, amados, tem um envelope ali, não são as indulgências, não é a roupa, não é o sotaque, não é a cor dos olhos, não é a cor da nossa pele, não é o diploma, não é a família que você está, não é o teu sobrenome, não é o CEP, mas é a fé na pessoa de Jesus Cristo. Este é o caminho na qual podemos chegar a Deus. E Ele nos encorajou, nós temos uma missão. Atos 3, verso 21, é necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus vai restaurar todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Por meio dos seus santos profetas, por meio da igreja, por meio do corpo. Cuidado, amados, com os pensamentos. Cuidado com pensamentos, porque a igreja é o corpo de Cristo, quem é o cabeça é Cristo, quem é o cabeça é Jesus, e a igreja é o corpo. E o maior engano, o maior fake news da história, é quando você coloca algo na memória. Eu vou pensar, eu vou dar um tempo, eu vou descansar, mas nós somos ovelha, eu e você somos ovelhas, somos iguais. E a ovelha tem que estar junto com o corpo, tem que estar junto com o rebanho. Não fique ovelha vulnerável, porque se você ficar sozinho, você é uma ovelha vulnerável. Vulnerável a quem? Ao diabo, ao inimigo, ao lobo. Você está sozinho. E aí você não pode, eu vou ser super-herói. Não consigo, não, é só um tempo. Não, amados. Porque a alegria da salvação leva a alegria da comunhão, leva a alegria de servir, amados. Por meio da igreja, por meio dos seus santos profetas, nós seremos despertados e avivados para cumprir essa missão. João capítulo 15, amados. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, ele dará muito fruto, pois sem mim vocês nada podem fazer. Somente na pessoa de Jesus podemos fazer e dar frutos para a glória de Deus. Lembre-se das palavras de Jesus.